Olá, tudo bem? Tudo certo? Ok por aí? Os discípulos de Jesus esperavam pela volta de quem? Do Jesus de Nazaré ou do Cristo ressuscitado? Há muitas revelações quando interpretamos o contexto por trás dos textos neotestamentários. Em resumo, todos eles foram escritos após a queda do templo em 70 da Era Comum. E essa constatação retira o caráter profético dos ditos de Jesus sobre o fim dos tempos, que na verdade foi um enredo romantizado do autor ao registrar sobre o trágico acontecimento causado pela invasão de Vespasiano e Tito, coadunado com a triste fuga dos judeus de Jerusalém. Então, não se pode falar de profecia se já aconteceu. Por exemplo, se eu digo que no ano 70 o Brasil ganhou a Copa, já passou a data, então eu não estou profetizando. Só vou profetizar se eu disser que em 2026 quem vai ganhar a Copa é o Brasil. Não se sabe ainda, então só depois. Então eu estou profetizando. No caso dos evangelhos, eles foram escritos depois do ano 70 da Era Comum, então a destruição do templo já havia acontecido. Portanto, falar sobre queda de Jerusalém e dizer que isso é profecia não é inteligente. Então, você também pode pensar que existem outros textos que foram escritos antes do ano 70. A primeira carta dos Tessalonicenses, muitos estudiosos têm como escrita lá pelo ano 50 da Era Comum, e também o Apócrifo de Tomé, pela mesma data. Bom, o Evangelho de Marcos foi lá pelo ano 70, 75 da Era Comum, para os leitores talvez compradores de Roma ou Coríntio. O Evangelho de Mateus foi pelo ano 90, 80. O Evangelho de Mateus foi pelo ano 80, 90 da Era Comum para os moradores da cidade de Antioquia. E o Evangelho de Lucas foi escrito lá pelos anos também 80 e 90 da Era Comum, os Filipos e um possível comprador de nome Teófilo, isso mesmo, um cara que comprou o escrito, né, uma cópia do Evangelho. E o Evangelho de João foi escrito lá pelos anos 100, 120 da Era Comum para os de Éfeso. A carta dos Tessalonicenses, lá pelo ano 50, 52 da Era Cristã, mais ou menos, para os habitantes de Tessalônica, na Macedônia. E o Apócrifo de São Tomé foi escrito no ano 50, mais ou menos, da Era Comum. Na verdade, foi escrito no segundo século. Esse texto é considerado gnóstico pelos estudiosos da modernidade e por alguns patrísticos da antiguidade. Os pergaminhos mais antigos que se referem ao Novo Testamento são datados do século II da Era Comum. O papiro P52, um fragmento do Evangelho de João, é o mais antigo manuscrito do Novo Testamento conhecido, datado por volta do ano 125 da Era Cristã. Essa carta de João pode estar situada no final do primeiro ou segundo século, com bastante otimismo. O autor descreve sobre uma punição dada aos judeus que remete à queda do templo no ano 70 da Era Cristã, e com a vida desses mesmos judeus se tornam caótica nas adjacências romanas, isso posterior ao cerco de Vespasiano e Tito. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontraram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram, pessoas que pregaram o evangelho, que eram caçados pelos judeus, segundo Paulo, da parte dos seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, sempre culpando os judeus pela morte de Jesus. Nós sabemos que quem matou Jesus foi Roma, não tem nada a ver com os romanos. Aí é claro que Roma, para fazer a paz com o cristianismo, colocou a culpa nos judeus e assim livrou a sua cara
de que eles foram assassinos de Jesus, Roma, não os judeus. Como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos quem? Os não-judeus, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 a 16. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. A queda do templo caiu sobre os judeus. O templo era de quem? Era dos judeus. Da parte dos seus patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os patrícios eram a classe nobre de Roma antiga, composta por membros da elite que descendiam dos antigos clãs fundadores da cidade. Quando diz que estes sofreram dos judeus, especula-se que alguém denominado Paulo, mas claramente é um autor grego-romano, Plutarco pode ser, esteja falando dos zelotas que atacaram os romanos e a elite do templo, que também era composta por romanos. Desta forma, no trecho aí que a gente está conversando, é possível perceber que o autor não era favorável à causa dos judeus, enquanto protegia a soberania dos romanos. No caso da volta de Jesus, não temos quaisquer garantias que ele tenha existido, que tenha tido discípulos e se teve, quantos eram. Que pensava em ressuscitar, que teria coragem de se comparar a um Deus, aos Deus de Moisés, que tenha tido coragem para afrontar os seus contemporâneos religiosos no templo e fora dele. Assim sendo, existe uma discussão acadêmica e também em diversas literaturas sobre a dramaticidade criada pelos evangelhos e se existe alguma relação com a verdade histórica. Além disso, a corrente que João Batista era devoto e muitos estudiosos, como Steve Mackenzie, Geraldo Lopes, Richard Hosley, Bart Ehrman, Paulo Nogueira e muitos outros acreditam que Jesus também era um fervoroso aderente desta doutrina, a doutrina apocalíptica. Essa corrente não tinha por característica o ressurgimento, o renascimento, a ressurreição de um dos seus instrutores. As características do apocalicismo era que chegou ao primeiro século eram expectativa do fim iminente com a chegada de um Messias, um representante de Deus. Preparação espiritual ou uso da linguagem simbólica fundamentado na linguagem apocalíptica de quem? De Daniel. No caso dos essênios, fundamentalmente na literatura apocalíptica própria. Ou seja, não há quaisquer menções de um ressurgimento após a morte de um líder carismático dessa doutrina. Vide João Batista. Os discípulos de Jesus esperavam pela volta de quem? De Jesus de Nazaré ou do Cristo ressuscitado. Os discípulos judeus não esperavam a volta de Jesus, não havia sustentação dogmática, teórica para tal. Já os discípulos greco-romanos, induzidos pelos textos paulinos, tinham dúvidas sobre a volta de Cristo. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Portanto, era uma dúvida recorrente que Paulo precisava dar explicações teóricas e cotidianamente de que Jesus ele iria voltar e se não acreditar em Jesus ressuscitado, vã era a fé. Então, para João Batista, a visão apocalíptica de uma mudança radical da estrutura humana, da violência humana, da escravidão humana, seria com um Messias que viria mudar isso tudo, um rei, uma pessoa abençoada por Deus que viria transformar isso tudo.
mas não nada a ver com espiritualidade. Era a transformação material do mundo, da terra, para melhor. Porém, as cartas de Paulo transformaram Jesus em Cristo, e aí não se fala mais na mudança ou de uma transformação terrena, material, mas se fala agora de uma transformação, de uma mudança espiritual. Portanto, a gente pode entender que para os discípulos, que eram judeus, não havia possibilidade de eles terem em mente a ressurreição de Jesus, mas sim Jesus como aquele que iria transformar o mundo. Que mundo? O mundo onde eles viviam, num mundo melhor, num mundo de paz, de fraternidade, de comunhão, etc. Mas que mundo? O mundo terreno. E aí Paulo vem e desmonta tudo isso e faz de Jesus o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, mistifica, sacramentaliza Jesus como alguém que não é deste mundo e cria toda uma visão nova de que Jesus não veio para salvar esse mundo, mas ele veio para salvar as pessoas para um mundo novo que vai surgir em outro lugar, de outra forma, de uma forma espiritual, etc, etc, etc. Portanto, se nós formos responder, os discípulos esperavam Jesus, sim, um Jesus humano, um Jesus terreno, um Jesus que lutasse pelas questões relacionadas à justiça, à paz, à libertação. E esperavam por um Jesus divino? Não. Sempre houve dúvidas, né? Você pode ver pelos textos dos evangelhos que precisou aí Tomé colocar o dedo na ferida para crer, etc. Porque os discípulos, quem escreveu esse texto, queria dizer assim que havia muitas dúvidas sobre a ressurreição de Jesus e precisava de um texto que fechasse essa questão. Então, dizer que Jesus apareceu para Tomé e Tomé questionou e disse: Olha, eu não acreditava. Então coloca a mão aqui no meu lado e acredita. Feliz daqueles que não vão ver e vão crer. Você entende? Todo esse texto montado é para os discípulos greco-romanos que surgiram a partir de Paulo acreditarem que Jesus realmente ressuscitou. Então foi um texto de encomenda, não foi um texto que nasceu realmente de uma realidade. Então é preciso fazer uma análise do texto e do autor do texto para entender o que ele quis dizer, não dos personagens. Os personagens são personagens, né? Jesus, nas mãos do escritor, ele pode ser o que ele quiser, pode voar, pode andar sobre as águas, pode ser o Superman, o autor pode fazer de Jesus o que ele quiser. Paulo pode fazer de Jesus o que ele quiser, tanto é que fez, né? Transformou Jesus em Cristo e uma pessoa sobrenatural, e a partir daí se escreve o que quiser, da forma que quiser, e acredita-se nisso quem quiser também. Um grande abraço, tchau, tchau.